Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui a saga do Superman, o volume 7 da coleção, essa coleção que está muito legal de se fazer, com ótimas histórias, ótimos desenhos, realmente uma coleção muito interessante e uma das melhores aí do momento nas bancas, né, e nos sites para se fazer. E tá aqui essa capa bonita também, gostei bastante dessa capa aqui, Superman e Batman juntos na capa. Realmente uma capa muito interessante aqui, muito chamativa, né? Desse volume 7 aqui da saga do Superman. Tá aqui a lombada, seguindo o padrãozinho dos outros, né? A saga do Superman, edição 7 de DC Comics. Na contracapa nós vamos ter aqui mais uma bela arte, né? E Superman contra o Gladiador Dourado. Vou aproximar aqui para que vocês possam dar o pause, né? E depois possam verificar aí as edições que estão vindo neste encadernado, ok? Vamos dar uma olhadinha no quadrinho por dentro, vamos ver como é que está aqui por dentro, né, essa edição, vamos ver como é que estão as histórias, a arte, né? Sempre muito bom olhar o quadrinho por dentro. E aqui, ó, o time de artistas envolvidos aqui, entre eles, óbvio, né, o John Byrne, né, o Jim Starlin, o Ron Frenz, o Dan Jungers nos roteiros, o John Byrne, Don Jungers e Ron Frenz e Art Adams nos desenhos. Na arte final a gente vai ter um time de artistas aqui, entre eles o Kate Williams e o próprio John Byrne, olha só. E nas cores vamos ter um outro time de artistas aqui, entre eles o Tom Ziuko, ok? E aqui nós temos mais uma bela arte aqui do Superman, né? Superman realmente nos trazendo belas edições. A nossa primeira história aqui, que inclusive traz aqui a arte da capa, né? É a arte da capa da edição original, é a arte utilizada aqui na capa da edição 7, né? A nossa primeira história aqui é uma história bem legal, bem interessante, gostei bastante, né? Foge bastante aos padrões aí, né? Dos super-heróis, mas vamos ter aqui essa menina que está fugindo desse bando de homens aqui, né? Que querem capturá-la, querem pegá-la, existe um mistério envolvendo o porquê que querem capturar essa menina, né? Ela tenta proteger os pais, fala que esses homens só conseguem perseguir ela durante a noite e durante o dia não conseguem, e quando o dia amanhece ela volta para casa, consegue voltar para casa, e a gente vê que os pais dela na verdade já estão mortos aqui, ó. Olha que mistério seria esse, na verdade. E aí a cidadezinha, né, chega aqui um casal, né, a cidadezinha onde essa menina mora, onde essa menina vive ali nas redondezas dessa cidade, chega esse casal aqui, nós temos esse cara aqui que deu uma carona para essa moça, né, eles chegaram até essa cidade, e a gente percebe aqui que na verdade esse cara aqui ele é o Bruce Wayne, ele está disfarçado aqui, né, ou seja, o Batman está disfarçado, porque ele veio até essa cidadezinha aqui fazer uma investigação, né, e ele então, à noite, ele vai se transvestir de Batman, né, ele sai durante a noite ali, ele está tentando investigar crimes que aconteceram semelhantes lá em Gotham, aconteceram crimes aqui de forma semelhante, tanto em Gotham quanto nessa cidadezinha, e ao investigar durante a noite, ele percebe que a moça que ele deu carona ali está morta, né? E a população cerca ele e começa a falar, é um deles, ele é um deles, né? E a gente fica, poxa, que mistério seria esse, né? Quem são essas pessoas misteriosas que a população tem tanto medo, né? E que mortes são essas misteriosas também que estariam acontecendo ali, né? Nessa cidade. E aí, o que ele faz, o Batman? Ele pede ajuda ao Superman, né? Ele vai até um poste ali com toda a sua tecnologia e acaba fazendo uma ligação para o Superman aqui, na verdade, ele liga primeiro para o Clark Kent, né? E dizendo que precisa que ele contacte o Superman para que o Superman possa ajudá-lo. Assim que o Superman, obviamente o Clark Kent é o Superman, ele sabe da notícia, ele parte imediatamente para essa cidadezinha e no momento que Batman desce desse poste, ele se encontra com a menina, né? A menina abraça ele, vê ali que ele está com aquela roupa, né, de morcego ali, abraça ele ali, né, e fala que ele veio para salvá-la, que ela sabia que ele viria para salvá-la, e quando o Superman chega na cidade, ele percebe que a cidade está totalmente estranha, né? As pessoas estão recolhidas dentro de casa, há um medo ali muito grande, né? Ele vai conversar com o chefe de polícia, né? E existe um mistério muito grande ali envolvendo a cidade, e a gente logo percebe que o grande questão dessa cidade aqui é
o vampirismo, né? Existe um vampiro nessa cidade que está chupando o sangue das pessoas, está matando as pessoas, né? E aí o mistério está, toda a questão está girando em torno desse vampiro que está atormentando esta cidade, né? E aí o Batman, né, vai seguindo a menina, vai seguindo até a casa dela, e quando o Batman vê os pais da menina, ele exclama, Santo Deus, e aí a menina, opa, você disse esse nome? Como que você pode ter feito isso? Como você pode ter falado esse nome? Ou seja, ter exclamado o nome de Deus, né? E aí a gente começa a ficar desconfiado, né? E a nossa desconfiança acaba se confirmando, né? Que na verdade o grande vilão dessa história aqui, o vampiro, na verdade, é essa garotinha aqui, que lá no começo a gente estava até preocupado com ela porque ela ia ser assassinada por aqueles homens, mas na verdade aqueles homens queriam se livrar dela porque na verdade ela era a grande ameaça aqui, né? Ela é a grande ameaça aqui e ela atinge o Batman acaba caindo ali, não é? No pântano, e ela então vai até a cidade ali, né? E ela vai ter um embate ali com o Superman, né? O Superman, ele vai então enfrentar essa menina que começa então a se transformar grandemente ali. Ela já mordeu várias pessoas, então ela acabou formando um exército ali de vampiros, né? De mortos-vivos ali. O Superman acaba dando conta deles, né? Mas ela é a mais poderosa ali, ela tenta dominar a mente dele, mas ela não consegue. Ela inclusive consegue arranhar o peito do Superman, porque afinal de contas é magia, né? É feitiçaria, digamos assim, é colocado dessa forma aqui. E o Superman, uma das grandes fraquezas do Superman é a magia, né? É a feitiçaria, que ele não consegue combater muito bem isso. E aí esse vampiro, né, essa vampira ali está atacando o Superman, já praticamente o dominando ali, praticamente o derrotando ali, quando ela é atingida pelas costas com uma estaca de madeira, e é o Batman, né, que acabou conseguindo sair lá daquele pântano, né, e acabou atingindo a menina aqui, o vampiro, na verdade, pelas costas, e ela então acaba definhando aqui até virar praticamente um esqueleto, né, ali. E aí todo o mistério acaba sendo resolvido tanto aqui nessa cidade quanto lá em Gotham, né? E no momento aqui que o Batman está lá enterrando os corpos junto com o comissário Gordon, ele ainda, antes de enterrar, né, antes de colocar a terra, ele ainda vai cravar as estacas de madeira no coração dos corpos ali para que eles não se levantem mais, afinal de contas são todos vampiros, né? A nossa segunda história aqui é uma história também muito interessante, fugindo também do convencional, vai contar a história desse macaco aqui, que é o Titã, né? Que na verdade eles chamam ele aqui na história, né? Titano, né? Aqui eu li Titã porque eu vi o título aqui, mas é Titano aqui, né? E é um macaco que é um macaco de experiências, ele sofre muito, existe esse cientista aqui, que é o Dr. Monroe, né? Ele faz experiências realmente revoltantes com esse macaco, causa muito sofrimento a ele, um sofrimento excessivo. A Lois Lane está ali fazendo uma reportagem, e na verdade a história aqui, ó, é uma narrativa dela, ela está narrando a história como se estivesse contando tudo isso aqui pra gente, né? E aí a Lois Lane quer impedir essas experiências de acontecerem, principalmente com o Titano, né? Você vê que ele está muito revoltado, o macaco, muito ferido, mas ela não consegue tirar o macaco do Dr. Monroe, né? Ela vai procurar as autoridades, vai procurar quem ela pode procurar, mas ninguém pode fazer nada, afinal de contas, ele estaria agindo de forma legal, afinal de contas o macaco é dele e ele teria o direito de fazer essas experiências com o macaco, né? Aqui a gente vai encontrar o Superman voando, achando que a cidade estava tranquila, né, numa paz danada, mas ele vai acabar tendo que resolver aqui um assalto, né, com essa gangue aqui que está usando blindados, né? Então a gente já tem um pouco de ação aqui. E nessa luta entre Superman e esses blindados,
acaba acontecendo um curto-circuito, então a experiência que estava acontecendo com o Titano acaba dando um pouco errado ali, chamando a atenção do Superman, e quando ele vai até o laboratório, né, ele descobre então esse macaco, né, ali sofrendo muito, e ele tenta então ajudar esse macaco, né, tenta fazer o que pode por ele ali, só que o macaco já está fora de controle e a experiência acabou causando um efeito nesse macaco, né? No Titano, porque ele começou a ficar muito forte, ele começou a crescer muito e a ficar muito forte. Isso se tornou uma ameaça, né, para a cidade de Metrópolis. E aí o Dr. Monroe quer que o Superman mate o macaco, mas o Superman não quer matar esse macaco, porque ele entende, né, que isso tudo é fruto de uma experiência, tudo fruto de um sofrimento muito grande que foi imposto a esse macaco. E ele tenta de todas as formas ali, né, impedir esse macaco, de tentar acalmá-lo, de tentar conter esse macaco que só está crescendo cada vez mais, né? E a gente percebe também que o Dr. Monroe tem ligações com o governo dos Estados Unidos, ou seja, são experiências ali em concordância com o governo, né? Que não se importa com o sofrimento ali desse animal, e o Superman e o Titano estão ali continuando em combate. Obviamente que em determinado momento o Superman vai conseguir controlar ele, né? Só que aí as Forças Armadas vão entrar também em confronto com o Titano, né? E em determinado momento ali vai acontecer uma reviravolta, né? O Superman ele vai atingir o Titano ali com toda a sua força, ele diz que não tem jeito, que vai ser o jeito usar de muita força para derrotá-lo. Ele consegue fazer com que o Titano fique ali atordoado, né? E é um momento aqui que a Lois Lane ela acaba então chegando perto do Titano, porque desde o começo da história o Titano se afeiçoou a Lois Lane. Fica parecendo um pouco aqui a história do King Kong, né? Obviamente que ele não vai subir lá em cima do Empire State e nada disso, mas fica a lembrança, né, de que a fera, né, o macaco gigante aqui fica sendo controlado pela moça bonita, né? E aí no momento que ele está ali controlado, ali está bem calmo já por conta da Lois Lane, ele é atingido mortalmente pelo Dr. Monroe, que de forma impiedosa, né, ordena que o macaco seja alvejado ali no peito, né? E esse disparo vai inclusive fazer com que ele volte ao tamanho normal. Ele está sofrendo muito, esse macaco, ele está realmente em um sofrimento excessivo. A gente percebe que o Superman e a Lois Lane ficam completamente abalados com isso, com esse sofrimento todo, né? O Dr. Monroe chega ali e ainda debocha do Superman, da Lois Lane, né? E do próprio macaco que está ali sofrendo, morrendo, até que a Lois Lane dá um soco na cara dele ali, e aí ela vai e abraça o macaco ali, o macaco morre, o Titano morre nos braços dela, né? E a gente vê, né, que é uma história diferente, é uma história muito interessante. Eu gostei bastante dessa história aqui, porque foge realmente ao convencional, né, de um ser super poderoso ali, né, enfrentando o Superman. É uma história, né, que nos faz, inclusive, pensar sobre essas experiências com animais aí, por conta de cosméticos e por conta de ciência, né? Enfim, a nossa terceira história aqui, nós vamos ter uma história também bem interessante, né, que é uma cidadezinha pequena chamada Trudeau, eu não sei se estou falando esse nome certo. Enfim, essa cidadezinha está acontecendo um mistério lá, o governo americano, inclusive nós temos o Ronald Reagan aqui, ó, na época, né, provavelmente que esse quadrinho saiu, o presidente em atividade lá nos Estados Unidos era o Ronald Reagan, né, e ele está aqui e o Superman chega lá na Casa Branca, conversa com ele, conversa com um agente, né, e ele então é enviado para essa cidadezinha porque as pessoas desapareceram, inclusive um esquadrão inteiro de fuzileiros navais, agentes secretos, cientistas, todos que foram enviados
para lá desapareceram, né? E aí o Superman vai até lá, né? Ele percebe que a cidade realmente está vazia ali, está completamente deserta, ele não consegue ouvir som de animais, de insetos, nada. A cidade está completamente vazia, né? Há um silêncio ali que realmente o incomoda. No entanto, ele sente uma presença ali, como se alguém estivesse brincando com ele, como se alguém estivesse vigiando ele. Algumas coisas esquisitas começam a acontecer ao redor dele, né? E ele percebe que algo está ali o observando, seguindo, né? E ele então vai até os esgotos ali, não encontra nada também, ele vai até a superfície, volta para a superfície, não encontra nada, no entanto ele acaba sofrendo um ataque aqui, mas ele não sabe de onde vem esse ataque, até que de repente surge aqui esta criatura do subsolo, né, e ataca o Superman violentamente de forma de surpresa. Antes ele havia sofrido um ataque psíquico aqui, né, alguém estava tentando dominar a mente dele, mas ele consegue resistir a esse ataque aí mental, digamos assim, né, no entanto, aí depois ele vai ser atacado aqui fisicamente por essa criatura, né, ele vai usar o seu disparo laser ali, né, para queimar a criatura, ela foge e desaparece também misteriosamente. Ele continua a investigar lá nos esgotos da cidade, até que ele chega, né, e ele entende que é preciso que ele se permita ser capturado, porque se ele não se permitir ser capturado, ele não vai encontrar o responsável por isso. Então ele se permite ser capturado ali, ele é arrastado, né, até uma câmara subterrânea ali existe uma espaçonave, equipamentos que ele percebe ser, né, algo alienígena, e aí ele se encontra com esse ser aqui que eu não vou ousar falar o nome dele, né? Eu só vou falar aqui a alcunha dele, que ele mesmo diz, ele fala o nome dele e diz, meu nome é tal, 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 o portador da palavra, né? E ele se intitula assim. E aí o Superman questiona ele que palavra é essa, e ele diz que a palavra é união, que ele porta a palavra união. E ele então começa a explicar, né, tudo que ele fez, que foi ele o responsável pelo sumiço de todas as pessoas. Na verdade, ele matou essas pessoas, né? Essas pessoas foram todas assassinadas, atraídas para a morte ali, né? O Superman fica muito revoltado, ele fala que ele é o responsável por gerar esta união, essa união mental. Então ele mostra, né, ao Superman os cérebros, né, de todos os homens e de todas as pessoas que ele teria matado, os cérebros estão ali, né, e ele tem poderes telecinéticos, os quais ele ataca o Superman ali. Essa massa verde que atacou o Superman, na verdade, são os restos mortais, ou seja, os corpos, né, que estão ali unidos em uma massa só. É uma massa que está sendo movimentada apenas pelo poder da mente dessa criatura alienígena, né? E aí o Superman, então, tem que agir de forma muito firme ali, né, e brusca. Ele entende que aquela massa verde são os corpos mortos, mas ele ataca porque ele já entende que ali não há vida alguma, né? E aí, enfrentando essa criatura de forma firme ali, ele consegue fazer com que essa criatura seja derrotada, ele resiste ao poder mental dela, né? E essa criatura, então, covardemente, ela vai enviar o ser verde para tentar retardar o Superman ali, enquanto ela foge, né? O Superman, então, ele percebe que o único jeito de deter essa criatura verde é realmente matando ela, né? Matando toda a sua parte orgânica, mas na verdade quando o alienígena foge, né, na verdade ela fica praticamente indefesa ali. E o que resta então dessa batalha toda são os cérebros, né, que conseguem inclusive conversar mentalmente com o Superman e pedem a ele ali, explicam tudo o que aconteceu, que eles foram atacados, né, que eles foram atraídos por esse ser ali, né, e que agora só o cérebro deles está ali, que agora eles conseguiram completar essa união e todos eles estão pedindo ali para que o Superman os mate, né, ou seja, que ele desligue ali, o Superman desligue o suprimento de oxigênio que está mantendo todos esses cérebros ali vivos, né. Superman se recusa, no entanto, todos eles juntos, né, ali unidos, eles conseguem então um poder
telecinético que acaba abalando o Superman e controlando a mente do Superman até que ele se apague ali, e quando o Superman acorda, né, desse apagão, ele percebe então que enquanto ele estava apagado, de alguma forma, né, o corpo dele, controlado por esses cérebros ali, ativou a alavanca e cortou o suprimento de oxigênio, fazendo com que todos eles morressem ali, né? E o Superman fica ali, né, apesar de uma vitória, apesar de ter salvado a humanidade, já que esse alienígena queria fazer isso com todo o nosso planeta, ele fica ali triste, né? Afinal de contas, muitas vidas foram perdidas nesta batalha. As nossas últimas histórias aqui, as nossas duas últimas edições, envolve aqui o Gladiador Dourado, né? Nós vamos ter aqui o início da nossa história, o Superman se encontrando com Batman e o Robin, né? Nós vamos ter aqui uma troca de favores. A nossa primeira história lá, nós vimos que o Batman pediu ajuda ao Superman, e aqui nós estamos vendo o Superman pedindo ajuda ao Batman, pedindo ajuda a ele no sentido de que ele possa usar os seus dons investigativos, né? Então ele dá uma missão ali ao Batman, né, de investigar algo que está acontecendo lá em Metrópolis, né? E aí, voltando para Metrópolis, a gente encontra que o Gladiador Dourado, né, ele está revoltado, ele está aborrecido, porque foi criado o Dia do Superman, né? O prefeito de Metrópolis criou esse dia aqui para homenagear o Superman, né, e está todo mundo feliz, a imprensa está feliz, todos, menos o Gladiador Dourado, que também é de Metrópolis, e ele está enciumado com isso. Afinal de contas, ele disse que ele que merecia, né, um dia, e além do mais, ele vai fazer uma campanha contra o Superman aqui, dizendo que o Superman, na verdade, precisa ser julgado por seus crimes contra a humanidade. Afinal de contas, o Superman invadiu até um país estrangeiro chamado Kurak. A gente viu isso, acho que foi na edição 3 ou edição 4 da saga do Superman, né? E aí ele fala que o Superman não tinha o direito de fazer isso. Enfim, ele fica ali realmente fazendo uma campanha total contra o Superman, e ele acaba sendo revidado ali em suas palavras pela Lois Lane, né? No entanto, ele também acusa ela de ser a favorável ao Superman, de inclusive ser considerada a namorada do Superman, né? E aí o prefeito também fica chateado com essa atitude do Gladiador Dourado, fala que esse dia do Superman foi uma ideia dele, que ele quer manter esse dia, até que o próprio Gladiador Dourado chega lá na prefeitura, colocando as suas razões, só que, né, ele quer encontrar o Superman, e para isso o que ele vai fazer? Ele vai sequestrar a filha do prefeito, né? Colocar ela em perigo de vida, inclusive vai até torturar a filha do prefeito para que ela sinta dor e grite bem alto, e esses gritos para que esses gritos possam atrair o Superman, né? E aí o Superman, enquanto está fazendo um discurso lá, né, ele acaba escutando esses gritos, ele vai até onde está essa moça com o Gladiador Dourado, vai enfrentar o Gladiador Dourado ali, só que ele vai ter uma dificuldade muito grande, na verdade imensa, na verdade total aqui, de vencer o Gladiador Dourado, que dá uma surra nele violenta, né? Olha só como é que a capa dele fica, né? Toda esfarrapada aqui. O Gladiador Dourado bate muito nele, dá uma surra muito forte nele, e ele fica até impressionado com isso, porque ele diz que ele já enfrentou o Gladiador Dourado, e o Gladiador Dourado nem tinha tanto poder assim. Como é que pode o Gladiador Dourado estar tão poderoso dessa forma, inclusive a ponto de espancar o Superman e deixar ele aqui praticamente desacordado, né, diante da população, e começar a humilhar ele, né, falando: olha, esse aqui é o Superman que vocês querem fazer um dia para ele e tal, né, e isso diante de todos, inclusive da imprensa, né, até que em determinado momento aqui aparece um outro Gladiador Dourado aqui, né, que vai então dizer que ele é o verdadeiro, né, que esse que está espancando o Superman é um impostor. Aqui nós teve uma pausa aqui para mostrar aqui, falar sobre o Gladiador Dourado, né? Vai dar os seus dados pessoais, a história dele, os poderes e as armas dele. É bem interessante, eu li, né, e achei muito legal essas informações aqui sobre o personagem.
Continuando a nossa história aqui, nós vamos ver, né, que chega esse gladiador dourado se intitulando Ser o Verdadeiro, e ele vai enfrentar esse gladiador dourado que estava espancando o Superman ali, né? E o Superman fica extremamente confuso ali, mas começa a entender realmente por que dessas atitudes, né? Porque ele estranhou o gladiador dourado atacá-lo publicamente, estranhou esse gladiador dourado totalmente forte, vencendo ele com muita facilidade. No entanto, ele tem a dúvida ali de qual é o verdadeiro, enquanto um gladiador dourado está enfrentando o outro. Até que em determinado momento ele consegue entender e descobrir ali qual dos dois é o verdadeiro, e eles vão se aliar contra esse gladiador dourado poderosíssimo, no entanto, não sendo o verdadeiro. É um momento aqui, nós vamos ver que vai ser explicado que, na verdade, o verdadeiro gladiador dourado, ele estava em outro lugar, ele estava no sepultamento da irmã dele, que acabou falecendo, acabou morrendo, e estava também na dimensão X. Então, ele não poderia, de forma alguma, ter sido ele que estava atacando e espancando o Superman. E é mostrado isso aqui pra gente, inclusive o momento em que ele assiste pela TV o discurso, né, desse gladiador dourado falso, e assiste pela TV também ao vivo o momento em que o Superman estava sendo espancado, e foi nesse momento que ele foi até lá e encontrou a cena ali do Superman quase desmaiado, né? E tem aqui o Superman, né, e o gladiador enfrentando esse impostor ali. No entanto, o Superman não consegue fazer nada praticamente contra esse gladiador dourado impostor ali. Somente o verdadeiro gladiador dourado consegue enfrentá-lo ali, até que o verdadeiro gladiador consegue perceber e descobrir que, na verdade, esse gladiador impostor é um androide, não, é uma máquina, né? E ele então vai destruir essa máquina aí e revelar para todos que dentro desta máquina, dentro deste androide, havia um pedaço ali de kryptonita, e isso era o motivo do Superman ter apanhado tanto e não conseguir ajudar ali no combate, né? No entanto, o Gladiador Dourado, que não vai muito lá com as forças do Superman, diz que vai guardar esse pedaço de kryptonita caso no futuro isso seja útil para ele, né? A gente vê que eles têm ali uma certa birra um com o outro. E aí o Superman é questionado pelo Gladiador Dourado, né, de quem ele acha que pode ter feito isso. Na verdade, é a Lois Lane quem questiona isso. O Superman diz que desconfia de quem seja. E aí é revelado pra gente que quem está por trás disso tudo é o Lex Luthor, né? O Lex Luthor constrói aí esse robô, coloca esse pedacinho de kryptonita dentro desse androide, e realmente estava funcionando bastante. O plano dele era realmente se livrar do Superman e também se livrar desse Gladiador Dourado, porque o Gladiador Dourado tem empresas, né? Ele é dono de empresas que competem com as empresas do Lex Luthor ali, né? E aí ele queria matar dois coelhos com uma cajadada só, na verdade. E aí a gente vê que o Lex Luthor, ainda não desistindo, né, desse plano dele, convoca aqui esse agente, né? Esse agente, a gente vê que ele tá todo verde aqui, e é esse chamado de Cão de Ataque 1, né? E ele parte então para cima do Superman, né? E ele vai ser ali confrontado ali, né, pelo Superman e pelo Gladiador Dourado. No entanto, um grande objetivo dele é recuperar aquela pedrinha de kryptonita que o Gladiador Dourado tinha roubado ali. E ele consegue, né, de certa forma, fazer isso. Ele consegue resgatar essa pedrinha de kryptonita, né? Essa pedrinha de kryptonita acaba voltando para as mãos ali do Lex Luthor, né, de forma remota. Enquanto isso, esse cão de caça 1 ali, né? Não, Cão de Ataque 1, ele acaba enfrentando ali o Superman, que agora, né, longe da kryptonita, está com sua força total, e ele inclusive pede até arrego ali, pede misericórdia ao Superman, e o Superman começa a desativar a armadura dele e descobre, na verdade, que ele é um homem que pertence às indústrias do Gladiador Dourado. E aí os dois, tanto o Gladiador Dourado quanto o Superman, percebem que tudo isso foi uma armação, né, para que o Gladiador Dourado fosse incriminado, né, totalmente ali por conta de atacar o Superman, de querer desfazer a imagem do Superman diante da população, e eles obviamente chegam à conclusão ali de que o responsável é o Lex Luthor, né? Contanto aqui que no outro dia, né, a gente tem uma festa
no iate luxuosíssimo do Lex Luthor, né? E nós vamos ter a presença ali do Bruce Wayne, né? E provavelmente aquela investigação que o Superman estava pedindo ao Batman envolvia ali o Lex Luthor. A gente não vai saber ainda exatamente que investigação é essa aqui, mas a gente já tem uma ideia de que envolvia aqui o Lex Luthor, né? E aí o Gladiador Dourado aparece de forma civil aqui, em roupas civis, afrontando o Lex Luthor, inclusive roubando a mulher que ele estava na festa, né? E aí termina a nossa história aqui com o Lex Luthor muito irritado, afinal de contas, né? Os planos dele não foram muito bem sucedidos. E assim terminamos a nossa edição 7 aqui da saga do Superman. Gostei bastante dessa edição, achei ela muito divertida, com histórias diferentes, principalmente a primeira e a segunda história, né? Envolvendo a menina vampira lá, aquele do macaco também, achei muito interessante essas duas histórias, né? E realmente uma edição muito divertida, muito prazerosa de ler aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistirem. Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado mesmo por vocês estarem sempre presentes aqui assistindo ao canal. Abraços e fiquem com Deus.